vamos neste momento estudar hoje o nosso bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Disse Jesus, realmente é muito triste o vício de julgar. Ajuizar é diferente de julgar. Ajuizar é você fazer um juízo aprofundado sobre uma situação, um relacionamento, uma coisa que nos fere, uma atitude do próximo. Mas se você julga, quer dizer, se você cospe do lado, quer dizer, se sente superior, ou dá rabisaca, como a gente diz, quer dizer, vira a cabeça para o outro lado, aquela expressão raca, da forma que os judeus faziam, quer dizer, você é inferior, você é um inseto, uma coisa assim. Era uma expressão, além de descortês, que excluía o outro da sua igualdade, da igualdade que a gente tem diante de todos e diante de Deus. Então, aqui tem uma reflexão de Emmanuel sobre esse momento de julgar. E depois a gente traz nossa reflexão a partir de uma história. No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Como julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Terá sucedido um crime, por exemplo, que estarreceu multidões. Suponhamos que um homem desequilibrado haja posto uma bomba em certa casa, no intuito de destruir-lhe os moradores. Entretanto, por trás deste homem estão aqueles que fabricaram o engenho mortífero, quer dizer, a bomba. Os que o educaram ou se omitiram disso. Os que o conservaram aquelas armas para vendê-las ou propor a sua utilização em determinado momento. Aos outros que lhe aprovaram, sabiam do perigo e lhe aprovaram aquela ação na existência. E ainda há os que, indiferentes, acompanharam o fogo do estopim, quer dizer, da bomba, sem a mínima disposição para apagá-lo. Você poderia medir o remorso do espírito de um homem assassinado? Na hipótese desse mesmo assassinado haver provocado a quem o assassinou, sempre, até que o seu antagonista, no instante de insanidade, perdesse o controle? Olha, aqui ele está perguntando assim, Emmanuel, será que você pode julgar? Por exemplo, você vê um assassinato, mas será que você pode julgar? O tempo, você saberia o tempo em que este homem que foi assassinado fez mal a esse outro, em um tempo enorme, às vezes até de outras vidas. E no momento insano, aquele homem, associado a outros espíritos vingadores, atira contra o outro. Será que a gente pode saber disso? Será que a gente poderia perceber o pesar de alguém que está no fundo de uma penitenciária? Na posição de um vivo que está como que fosse morto, porque está cerceada a sua liberdade, quando o imaginado morto está vivo, e ele o vê às vezes, como eu já contei, que uma vez trabalhando tentativa de um trabalho de reflexão sobre o sentido da vida no presídio, eles diziam, eu vejo o homem que eu matei, então eu acho que é o Satanás. Ele vem com a cara do Satanás, uma coisa assim. Na verdade, é porque o espírito está vivo, né? E isso infelicita eles. Mas como eles acham que estão no inferno, eles acham que não deverão mudar, porque eles já estão no inferno. Quer dizer, uma crença limitante também não auxilia, embora a gente sabe que ele busca essa crença limitante para continuar. Mas as duas coisas estão juntas, quer dizer, a gente às vezes procura determinadas crenças ou determinadas condenações, vamos colocar entre aspas, condenações, porque o nosso espírito quer ficar paralisado ali,
naquela crença de uma criança que não cresce. Porque, na verdade, o cristianismo sempre deu florações belíssimas em todas as religiões. Então, a gente pode buscar nelas, ou numa delas, que é bom se fixar e aprofundar, as melhores flores da esperança, as melhores florações do amor e do afeto. Então, ele pergunta mais, vamos ao Emmanuel. Essas perguntas aqui são do Emmanuel. Com que pancadas ou palavras agressivas... Só um minuto. Com que palavras agressivas conseguirias punir durante algumas horas a criatura feliz, que já feliz carrega ainda o tormento da culpa, como que fosse um suplício que ele atesana o coração noite e dia, que ele faz chaga, que ele cutuca, ferindo o coração noite e dia. Você pode medir o sofrimento de alguém que já tem várias felicidades, mas tem o remorso de uma culpa, que fica como uma coisa doída, ferindo a noite e dia. Ante a queda moral de alguém, é mais razoável entrarmos na condição de partícipes dela, antes que na condição de censores. De alguma forma, então, quando alguém cair moralmente, a gente pensar que a gente constrói um coletivo, participa de um mundo social, que de alguma forma todos nós temos participação na transformação dele. É nesse sentido. É melhor se situar nessa posição do que na de censor. Não precisaríamos de justiça para nós mesmos? Ele diz aqui, não precisaríamos de justiça se não praticássemos a injustiça, e nem de medicina se não existisse, se não tivéssemos a doença. Necessitaríamos na Terra de tantas lições em torno do bem, se ainda não estivéssemos sempre à beira dos riscos de cair e fugir à direção do amor que deverá envolver todo o planeta? Onde estão aqueles que estejam na glória do bem, sem prejuízo de algum mal? E aqueles que atravessam espinheiros do mal, sem a vantagem de algum bem? Quer dizer, ninguém é completamente bom ainda na Terra, e nem completamente ruim. Há sempre algo que floresce e que é possível focar aí. No momento de julgar, peçamos inspiração a Deus para que esse delicado ato não fira a ordem social e nem nossa inteligência e nossa vocação, nossa tarefa de amor na Terra. No momento de julgar, ainda que te coloquem no último banco, entre os últimos réus, e mesmo que te neguem o direito de se defender, tu podes defender-se com tua própria consciência edificada e tranquila. Portanto, a ninguém condenes, nem mesmo aqueles que porventura te condenem. Usa sempre da misericórdia e acertarás. Quer dizer que ninguém pode nos julgar tanto que ultrapasse a nossa consciência quando a gente tem certeza que não merece aquele julgamento. E para que a gente tenha essa consciência tão limpa, que a gente não julgue com facilidade, que a gente não estabeleça para o outro um inferno, desde já, um inferno de separação, de hostilidade, e que vão gerar todas as grandes questões sociais, de etnia, uma se considera superior que a outra, de classes sociais, uma se considera superior, de todas as diferenças que são vistas como uma desigualdade que infelicita o outro, e não como um potencial que nos enriquece, que enriquece o coletivo. Aqui tem uma carta a Filémon, é uma carta de Paulo, né? Já Paulo.
E é interessante que eu tinha visto isso no Haroldo, mas eu vou ler aqui, porque o Haroldo também leu aqui, né? Porque ele faz um estudo, mas aqueles estudos de 7 minutos, ele pega as cartas de Paulo, é muito bonito. Essa carta me impressionou, porque uma vez eu comentando assim, quase sem querer, eu disse, bota na conta. Às vezes eu dizia assim, tal coisa que aconteceu comigo, eu boto na conta das coisas, como é que eu dizia? Conta das coisas humanas. Uma pessoa que fere você é uma besteira, você faz que nem escuta. Eu botei na conta das coisas humanas, quer dizer, aqui é uma coisa já mais profunda, claro, né? Saulo coloca assim, enviando Onésimo a Filemon, quer dizer, um determinado escravo, roubou de um senhor, mas roubou uma coisa insignificante mesmo, diante da riqueza do outro. A situação de escravo era aquele que perdia a guerra, não tinha essa coisa de cor, não. Então, essa condição de escravizado era uma condição que negava a pessoa até o direito de existir. Se a pessoa quisesse matar, ela matava. Inclusive, se quisesse, a partir desse roubo, matava o senhor. Então, Paulo disse assim, Paulo, quando soube que esse escravizado Onésimo, correu até onde ele estava e pediu socorro a Paulo, porque depois que ele ouviu Paulo falar, ele disse que ia mudar, só que ele tinha cometido isso. Como é que ele ia se ressarcir? Não havia perdão para uma pessoa escravizada. Então, Paulo pegou o dinheiro que ele pôde arranjar, regimentar, e mandou para o dono desse escravo, ressarcindo, quer dizer, pagando aquela conta que o escravo deixou para que o escravizado, né, Onésimo chamava-se ele, pudesse se libertar daquela relação com aquele amo, com aquele patrão, que podia até matá-lo, ou podia infelicitá-lo o resto da vida. Então, Paulo, pagando a conta dele, desse escravizado, que foi até Paulo, ele se liberta. Então, ele vai comentar isto de uma forma que atingia todo o grupo cristão desse lugar, porque ele estudava as coisas pequenas para transformá-las em lições, em aprendizados que o grupo todo aprendia, inclusive ele. Enviando Onésimo, para o escravizado o dinheiro para que ele desse ao Senhor e pagasse sua conta, Paulo dizia que ele falasse bem claro, e escreve isso, que ele, agora Paulo, é que já tinha ressarcido, mas dizia que a coisa era com ele, que liberasse o escravizado. Então ele diz assim, afeiçoemo-nos a esta fala de Paulo, isto é comigo, eu pago a conta desse companheiro, entendeu? Nesse sentido. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo, porque a gente não é perfeito. Então cada omissão, cada indiferença, cada má palavra, pensamento e tudo, de certa forma, a gente está devendo a Cristo a transformação que Ele espera. Então, nossa conta é muito grande com Cristo. Cada vez que a gente paga a conta de um companheiro, a nossa conta vai liberando com Cristo. Porque Cristo não quer essa adoração que não sai do canto, que não ama o próximo. O Cristo vai pedir para a gente que a gente ajude o próximo, que a gente seja como o samaritano, que socorreu, que cuidou, não é? E não passe ao largo da indiferença culposa, que inclusive acentua, às vezes, os sofrimentos dos grupos que estão em situação mais vulnerável. Então, ele diz assim, afeiçoemo-nos a essa ação de colocar aqueles erros do próximo na conta das coisas humanas, das coisas mas que a gente pega e quando a gente é atingido por elas, ou paga a conta de um companheiro, a conta aí está no sentido simbólico, né? Paga a conta em dinheiro.
está no sentido de que você foi lesado no amor, quer dizer, alguém lhe fez mal. Então você tenta ajudar, mas se a pessoa já lhe fez mal porque está distante, faz mal mesmo distante, caluniando, por exemplo, então você coloca na conta das coisas divinas. Quer dizer, você deve tanto Cristo que quando alguém te faz mal, você não vai lidar com ele mais, você vai lidar com Cristo. Está lidando sempre com Cristo. Então, ele diminui a sua conta tão grande já de erros, de enganos, o Cristo. Cada vez que você paga a conta do seu companheiro, cada vez que você esquece o mal que ele lhe fez, cada vez que você não julga e afasta e separa e cria um injustificável ato de superioridade. Então vamos ver o texto como é precioso. Em cada novo dia a gente passa a ser mais devedor do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, o texto exato é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Quer dizer, nós refletimos o amor do Cristo. Então, todo ato de amor nosso tem este reflexo do amor do Cristo, que, por sua vez, é o médium de Deus, está cumprindo as ordens de Deus. Deus não no sentido de pessoa, mas do princípio do amor, princípio inteligente que rege o universo e que nesse estágio evolutivo não temos condições de compreender intimamente a natureza de Deus. Então, ele está dizendo aqui, Paulo, que se tudo corre difícil, é Jesus que nos socorre. E se tudo nos corre bem, é porque estamos refletindo o seu amor. Estamos conseguindo essa sintonia de refleti-lo. Estamos empenhados na inesgotável misericórdia de Deus. Somos, e do Cristo, né? Somos vinculados ao seu amor. Por que então o pessimismo, o desespero, quando alguém nos calunia, quando são ingratos, quando nos atacam, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Quer dizer, quando uma pessoa nos ataca e calunia, a gente tem a oportunidade de ascender. Por quê? Porque a gente, vamos dizer, em vez de cobrar essa conta, devolvendo com a mesma medalha, a gente bota na conta do Cristo, que a gente deve a ele, e abate um pouco nossa dívida. Está entendendo o que ele diz? Se estamos totalmente empenhados no amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória do seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são tutelados por ele igualmente, são nossos irmãos. Quer dizer, por que a gente não aceita essa conta que isso que o outro faz quando nos calunia? Por que a gente sofre tanto com isso se nós pedimos para viver neste mundo ainda e para aprender? E essa pequena parcela de sofrimento, a gente não pode trabalhar sem devolver, trabalhar colocando na conta divina, já que todos somos aprendentes e iguais. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da consciência, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Aí, mais uma vez, ele está falando que a gente tem uma conta com Cristo, porque Ele tem a abundância para nos dar, que já é outro enfoque, não é só a nossa dívida com Ele do que a gente não faz, é porque Ele tem a abundância. Então, a gente, quando coloca algo que alguém nos fez na conta do Cristo, a gente abate nossas dívidas e também quando a gente pede forças para suportar, a gente tem esta abundância que vem dele. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis,
porque o Cristo é também teu credor. Quer dizer, tu deves também a Cristo. E deves colocar os danos do caminho, dos companheiros do caminho, na conta do Cristo, na conta que você deve a Cristo, passando adiante. O texto da carta a Filemo, que é uma carta de Paulo, ele pega um dístico, quer dizer, duas frases, né, que é a forma de análise dos textos sagrados chamada colar de pérolas, e diz assim, esse é o trecho que Emmanuel pega de Paulo, da carta de Paulo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo diz isso para o Onésimo, o escravo. Aliás, diz para o chefe dele, que o Onésimo tinha roubado. Ele disse, se Onésimo te deu algum prejuízo, põe na minha conta. E manda o dinheiro, manda o escravizado levar o dinheiro para pagar o roubo dele. E o recado do Paulo diz de que se Onésimo tiver dado algum prejuízo para ele, que ponha isso na conta dele. Então, esta reflexão é muito importante. Estas são as cartas de Paulo, os comentários de Emmanuel às cartas de Paulo, um livro da FEB muito precioso, né? E a psicografia de Emmanuel é de Chico Xavier, né? Que psicografa Emmanuel, e esse texto das cartas que junta todas essas psicografias que se referem às cartas de Paulo, está num livro bastante maçudo, né? Mas que será eternamente um conhecimento feliz para todos nós. Muita paz.